Boa noite a todos. A gente está muito feliz de estar aqui. Estamos aqui no Rio presencialmente e mais online pelo Brasil inteiro. Foi um grande desafio que a gente teve de fazer essa sessão com menos de 48 horas no final do congresso, mas a gente juntou um time bem grande, a gente conseguiu juntar forças e a gente vai trazer aqui o que a gente viu de melhor no congresso. No final, a gente vai tentar ver se consegue fazer algumas perguntas. Então, quem quiser pode mandar pelo chat, mas a gente tem um tempo limitado. Então, vamos lá. Aqui está a Cássia, que dispensa apresentações, nossa médica dos facilitadores do Estado aqui do Rio e da UF, e que vai fazer os highlights da parte de hepatocarcinoma. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite ao João, ao grupo de fígado. Sei que é um prazer muito grande a gente estar aqui, tanto presencial como online, e um grande desafio, considerando que o ISO acabou domingo. Então, assim, a gente fez esse evento para trazer as novidades do que nós vimos nesse congresso para as pessoas que não tiveram essa oportunidade. Então, eu vou começar falando sobre a parte de tumores. O primeiro trabalho que eu trouxe, que eu selecionei para trazer, é claro que aqui é um evento que a gente tem um tempo limitado, então dificilmente nós vamos esgotar todos os trabalhos, mas a ideia é trazer somente os principais que foram apresentados no congresso. Então, esse primeiro trabalho que eu selecionei é um trabalho que fala sobre screening. A gente sabe que é importante o diagnóstico precoce do carcinoma hepatocelular. Então, esse foi um estudo que tem um desenho bem interessante e ele randomizou 2 grupos de pacientes, um grupo que fez o screening somente com ultrassom e um outro grupo que fez o screening com ultrassom mais marcadores sanguíneos. Então, foi feita a alfa-fetoproteína, aquela fração L3 e a DCP, que é 10-gama-carboxiprotrombina. Então, foram 3 marcadores séricos que foram utilizados e foram 2 randomizados que foram acompanhados. Esse estudo foi um estudo negativo, que mostrou que ainda a ultrassonografia hoje é o principal método para rastreio do carcinoma hepatocelular. Então, só para mostrar as características desses 2 grupos, foram 2 grupos randomizados, 2 grupos bem semelhantes, mostrando, então, que os resultados foram favoráveis ao grupo que fez o screening semestral somente com a ultrassonografia. Esse outro trabalho que eu selecionei para trazer também é um trabalho que foi feito a utilização da imunoterapia, que hoje em dia é utilizada nos pacientes com tumores avançados, num grupo mais precoce de pacientes, como neoadjuvância ao tratamento com a ressecção, tratamento cirúrgico. Então, foi feita a associação de nivolumab com ipilimumab em pacientes no pré-operatório. Esse trabalho ele foi feito com a associação de ipilimumab com nivolumab pré-ressecção do carcinoma hepatocelular. Então, nesse grupo de pacientes, esse é um estudo ainda fase 1, mas é uma tendência hoje no tratamento do carcinoma hepatocelular, a imunoterapia nesse conceito de neoadjuvância. Então, aqui para mostrar, foram selecionados 17 pacientes, Aqui a gente tem as características desses pacientes. Nesse primeiro momento do tratamento da imunoterapia, alguns pacientes já tiveram alguma resposta, inclusive teve um paciente com resposta completa, e depois a avaliação desses pacientes pós-ressecção, considerando que a gente tem uma taxa de recidiva muito alta no pós-ressecção. Então, a conclusão que a imunoterapia com nivolumab e ipilimumab pré-ressecção é factível, foi muito bem tolerado, os pacientes tiveram poucos eventos adversos, que é uma preocupação que a gente tem hoje com a imunoterapia pré-tratamento cirúrgico. Então, é um estudo promissor, que ainda está em fase 1, mas é uma tendência hoje no tratamento do carcinoma hepatocelular. Bom, esse outro trabalho eu trouxe, que é um trabalho de transplante hepático
uma variante do carcinoma hepatocelular, que é o carcinoma fibrolamelar. Então, a gente tem muito pouco dados de literatura sobre o melhor tratamento nesse tipo de CHC, que é o fibrolamelar. Então, esse é um estudo interessante, que ele acompanhou uma coorte grande de pacientes e avaliou a sobrevida e a sobrevida livre de recidiva no pós-transplante. Então, aqui a gente tem essa curva mostrando os resultados de 5 anos de acompanhamento desses pacientes. São pacientes normalmente um pouco mais jovens. Então, esse diagnóstico ele foi confirmado no pós-transplante, histologicamente, e mostrou que hoje, provavelmente, apesar de ser um trabalho ainda inicial, seja o melhor tratamento para os pacientes com carcinoma hepatocelular, a variante fibrolamelar. Bom, aqui é um outro trabalho que eu gostaria de mostrar, que é sobre os pacientes que têm a hepatite autoimune como etiologia da doença de base do carcinoma hepatocelular. Então, nós também temos muito poucos dados na literatura, e são poucos os pacientes que desenvolvem o carcinoma hepatocelular, tendo a hepatite autoimune como doença de base. E aqui nesse grupo a gente pode observar que somente 20% dos pacientes tinham cirrose. Então, a maioria dos pacientes desenvolveram CHC sem ter cirrose, nesse contexto da hepatite autoimune, e a gente tem esse gráfico que mostra que realmente aqueles pacientes que desenvolveram cirrose durante o acompanhamento da hepatite autoimune tiveram uma chance maior de desenvolver o carcinoma hepatocelular. E é interessante que nós tivemos agora recentemente 2 pacientes do nosso ambulatório com hepatite autoimune que desenvolveram carcinoma hepatocelular, que é uma coisa realmente bem rara, uma coisa que a gente não vê na prática clínica. Além disso, esse trabalho mostrou algumas variáveis independentes que foram fatores de riscos preditivos para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, que foi a idade acima de 40 anos, o índice de massa corporal acima de 30, o desenvolvimento da cirrose, da fibrose avançada, e a overlap com a CEP, colangite esclerosante primária. Então, esses foram fatores de risco independentes para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular nesse grupo de pacientes com hepatite autoimune. Bom, esse é um outro trabalho que eu quis trazer, que é um trabalho bem interessante. Ainda é um fase 1, 2A, ainda está no início, esse estudo ainda está em andamento, que é a associação de nivolumab com regorafenib em segunda linha. Então, esse trabalho ele está avaliando 2 grupos de pacientes, um grupo de pacientes que usou sorafenib e tolerou sorafenib, foi randomizado, então, para regorafenib com nivolumab, e um grupo de pacientes que usou atezolizumab com bevacizumab e também foi randomizado para regorafenib com nivolumab. Então, aqui para mostrar os resultados, como ainda é um estudo fase 1, fase 2A, a gente visa mais a questão da segurança. Então, até o momento, os resultados que nós temos é que é factível, é um tratamento seguro, os efeitos colaterais foram poucos, então é provavelmente uma sequência que a gente vai estar utilizando após o fase 3. Então, esse é um trabalho que eu quis trazer do grupo de Barcelona, foi apresentado pelo Dr. Marco Sanducci, que é o médico de Barcelona que esteve com a gente na semana de fígado. Então, esse é um trabalho que ele está conduzindo junto com o grupo de Barcelona. Uma outra coisa que foi muito destacada também no ISO desse ano foi a radioembolização. Então, aqui eu trouxe esse BCLC novo, que todo mundo já conhece, e que ele traz na parte inferior do guideline o Clinical Decision Making, onde a gente tem um pouco mais de liberdade de definir o tratamento dos pacientes. E pela primeira vez, a radioembolização, ela é sim colocada no guideline do BCLC. O que chama atenção é que no BCLC, a radioembolização é colocada no estágio mais precoce intermediário, são aqueles pacientes com tumores pequenos, porque nós ainda não temos evidência na literatura de que pacientes com tumores avançados vão se beneficiar desse tratamento. Então, é citado no BCLC apenas aqueles pacientes que fizeram
parte daquele estudo Legacy, com aquelas características de critérios de inclusão e exclusão. Esse estudo Legacy ele foi apresentado no ISO pelo primeiro autor. Então, esse foi um estudo retrospectivo, multicêntrico, que foi feito em 3 centros nos Estados Unidos, e reforçando, eram tumores pequenos, únicos, com um diâmetro maior, o diâmetro menor que 8 centímetros, menor ou igual a 8 centímetros. Então, esses pacientes, sim, foram tratados com radioembolização e a resposta foi positiva. Então, são pacientes que nós temos evidências na literatura de indicar a radioembolização nesse contexto do clinical decision making. Então, foi muito discutido a radioembolização. Esse é um outro trabalho que eu quis trazer, que comparou a radioembolização com a quimioterapia, com a quimioembolização. Então, foram 2 grupos de pacientes, foi um estudo randomizado também, e os 2 braços foram comparados em pacientes com tumores intermediários ou precoces, mostrando aqui a curva de sobrevida. Foram 38 participantes do grupo que foi tratado com radioembolização, 34 pacientes no grupo da quimioembolização. O tempo de progressão foi de 17,1 meses no grupo que utilizou a radioembolização versus 9,5 no grupo que usou a quimioembolização. E a sobrevida global foi de 30 meses no grupo da radioembolização e 15,6 meses no grupo da quimioembolização. Então, são dados iniciais, a gente não consegue ainda extrapolar isso, mas são dados que a gente já consegue observar que talvez seja também uma indicação da radioembolização em pacientes com tumores um pouco maiores daqueles que foram alocados no estudo Legacy. Falando um pouco ainda dessa parte inferior do BCLC, do Clinical Decision Making, a gente começa a ter algumas evidências em relação ao sequenciamento da terapia sistêmica. Então, esse é um estudo que eu quis trazer, que fala exatamente sobre esse sequenciamento. E aqui a gente compara pacientes que usaram após atezolizumab e bevacizumab, que hoje, então, é a primeira indicação em primeira linha, né? Então, foram 604 pacientes foram estudados nesse estudo, foram incluídos nesse estudo, e os pacientes utilizaram em segunda linha. Eles podiam utilizar os TKIs, podiam continuar utilizando atezolizumab, bevacizumab, mesmo após progressão, ou eles tinham a terapia suspensa. Então, ainda é um trabalho inicial, mas que tenta mostrar qual é o melhor sequenciamento após a falha atezolizumab e bevacizumab. Então, aqui ele mostra que realmente a melhor opção hoje seriam os TKIs, apesar de que ainda é um estudo inicial, nós não temos evidências mais robustas na literatura. Esse outro trabalho, ele tenta mostrar também um sequenciamento após atezolizumab e bevacizumab, e aqui ele propõe que seja utilizado a sequência atezolizumab, bevacizumab, sorafenib em segunda linha e o cabozantinib em terceira linha. Então, nesse estudo, é um estudo retrospectivo, mas fazendo esse sequenciamento em 3 linhas, a sobrevida foi em torno de 28 meses. Então, hoje a gente já consegue que o paciente tenha uma sobrevida global média um pouco maior que 2 anos, lembrando que são pacientes com doença avançada e doença fora do fígado. Então, a gente já consegue, nesse sequenciamento de 3 linhas, uma sobrevida um pouco maior que 2 anos. Esse é um outro estudo também bastante interessante, ainda falando dessa fase do sequenciamento de atezolizumab e bevacizumab, onde foram observados 1.448 pacientes. Esses pacientes, eles haviam utilizado sorafenib ou lenvatinib em primeira linha, e esse estudo mostrou, foi um estudo retrospectivo, que se nós seguíssemos os critérios de inclusão e exclusão do estudo Embrave, apenas 29% desses pacientes, somente 1/3 desses pacientes seriam candidatos hoje à associação de atezolizumab e bevacizumab. Então, mostrando que nem todos os pacientes que são candidatos a uma primeira linha de terapia sistêmica são candidatos a atezolizumab e bevacizumab. Então, nesse estudo, que foram quase 1.500 pacientes, somente 30%
seriam candidatos a atezolizumab e bevacizumab. E as principais limitações dessa indicação seriam o CHAID, que hoje a gente consegue utilizar com sorafenib, o CHAID-B, paciente CHAID-B, e o performance status acima de 1. Então, foram as principais limitações à indicação de atezolizumab e bevacizumab. Então, eu trouxe essa tabelinha só para mostrar. Essa segunda coluna, essa coluna do meio, são os pacientes que utilizaram, que seriam candidatos a atezolizumab e bevacizumab, e a terceira coluna, aqueles que realmente não seriam elegíveis a essa associação com imunoterapia. Então, mostrando que 46%, quase metade dos pacientes eram CHAID-B. Então, esses não seriam elegíveis à imunoterapia. Eram esses, então, os estudos que eu selecionei para trazer para vocês, para a gente estar discutindo. Agradeço novamente a oportunidade, o grupo de fígado, e essas são algumas imagens dos momentos bons que a gente consegue viver aí após 2 anos de pandemia, que é o encontro presencial, que também faz parte do Congresso. Muito obrigada. Vou assumir aqui a segunda parte dessa apresentação, com todos os percalços aqui da gente fazer uma apresentação ao vivo, low cost, presencial e online. Me coube aqui trazer os trabalhos de doença hepática gordurosa. Bom, comecei já trazendo um trabalho que eu chamo de botando o pé na porta, porque trazer um trabalho do Dr. Zobair Onozi é trazer logo o Papa para apresentar os dados de uma coorte que ele avaliou de 2009 a 2019 sobre a incidência e prevalência global de várias doenças hepáticas. Então, ele é um especialista nisso, ele é um especialista em estudos epidemiológicos e ele trouxe uma avaliação mundial sobre em que pé a gente estava em 2009 e em que pé a gente está agora. E os dados dele foram bem interessantes, porque ele mostrou que tanto a prevalência quanto a incidência de doenças hepáticas crônicas aumentou. Então, esse é o trabalho, né, Dr. Zobair Onozi, um dos maiores publicadores em fígado no planeta, e o que ele trouxe foi isso. Então, dados de prevalência e incidência de doenças hepáticas crônicas 2009 e comparou com 2019, e o que ele mostrou foi aumento de prevalência aí global de todas as doenças, depois a gente separa aqui num segundo grupo, e de incidência. E, infelizmente, talvez a gente, como hepatologista, gastroenterologista, a gente esteja falhando, porque, infelizmente, a gente ainda vê aumento de mortes relacionadas a doenças do fígado e piora da expectativa de vida associada à disability, à incapacidade. Bom, tem algum dado bom nesses números dele? Sim, a gente tem dados bons. O número de mortes por câncer de fígado associada a todas as causas, hepatite B, hepatite C, álcool e NASH, elas ainda continuam subindo de 2009 para 2019. Mas o número de mortes por hepatite B caiu, foi o único que caiu. Então, não sei se dá para ver no meu mouse, talvez dê para ver na apresentação ou quem está em casa, mas a gente vê aqui que caiu, e o número preocupante que ele trouxe é que tanto as mortes por câncer de fígado quanto por doença hepática crônica associada à doença hepática gordurosa aumentaram numa proporção maior do que todas as outras causas. Talvez esse fosse um dado já intuitivo que a gente tivesse, mas a gente tem agora palpável através desse trabalho. Bom, segundo trabalho que eu quis trazer, um trabalho também de um autor muito conhecido, Dr. Vincent Wong, de Hong Kong, e o que ele mostrou para a gente? Parece um tanto óbvio, mas é um dado novo na literatura, que o tempo de início do diabetes ele é bastante proporcional ao risco do paciente desenvolver uma doença hepática crônica. Então, quanto mais precoce o início do diabetes, maior o risco. E eu botei aqui setas vermelhas, a barra em azul aqui são pacientes que desenvolveram diabetes menos de 5 anos antes de completarem 40 anos. E essa barra em
laranja, ou talvez que cor seja essa aqui, o amarelo, que desenvolveram diabetes entre 6 a 10 anos antes de completar 40 anos. E aí dá para ver que o risco, isso aqui é risco, hazard ratio, aumenta bastante conforme o tempo em que o diabetes começou. E aí a grande pergunta que veio através desse estudo é: será que então a gente tem que basear alguma decisão sobre rastreamento de doença hepática crônica em pacientes com diabetes, baseado no tempo, no momento de vida em que ele desenvolveu o diabetes? Se o paciente que desenvolve diabetes aos 30 anos, ou aos 50 anos, ou aos 70 anos, talvez sejam populações que tenham que ser tratadas diferentes. E essa foi a grande inovação desse trabalho. Bom, passando para um terceiro trabalho, eu trouxe 2 trabalhos aqui associados ao estilo de vida, e esse trabalho me chamou muito a atenção. A gente tinha uma brincadeira muito no nosso serviço, que às vezes a gente fazia biópsias de fígado terapêuticas. O que são isso? O paciente que era submetido a uma biópsia de fígado, ele ficava tão estressado, ansioso, aquilo era tão impactante na vida dele, que muitas vezes ele mudava o estilo de vida, ele perdia peso. E esse autor aqui, ele trouxe para a gente que talvez a gente possa fazer elastografias terapêuticas. Então, o que esse autor ele mostrou? É uma coorte grande, num programa de rastreamento de doenças hepáticas na população, um estudo prospectivo com pessoas com uma média de idade de 58 anos, um pouco maior a prevalência de homens, eram pacientes sob risco de doença hepática gordurosa, e eles encontraram 9% dos pacientes com uma elastografia pelo FibroScan acima de 8. Então, pacientes com o risco de uma fibrose significativa. E aí, o que eles avaliaram? Eles avaliaram alguns parâmetros. Esse primeiro slide mostra o consumo de álcool. E aí, a gente vê aqui, do lado esquerdo, como era no baseline, antes de fazer a elastografia, e 6 meses depois. E o que a gente vê é que a maior parte dos pacientes migrou de beber muito para beber menos, ou até para ficar abstêmios, e aí são essas barras vermelhas que migram aqui para os outros graus de consumo alcoólico, depois simplesmente de ter feito uma elastografia. Então, a gente antigamente fazia biópsias terapêuticas, e talvez hoje a gente faça elastografias terapêuticas, que é a gente levar o paciente a fazer um exame, a gente chamar a atenção dele para uma doença, faz ele mudar o estilo de vida. E mais do que isso, não foi só no consumo de bebida alcoólica, foi também em melhoria na alimentação e em exercícios físicos. O resultado do exercício físico foi o piorzinho, mas em relação a ele beber menos e ele melhorar a alimentação dele, fazer uma elastografia foi de alto sucesso. Bom, esse foi um trabalho que todo mundo desses que eu mostrei, vários a gente botou online, ao vivo, no Instagram da SBH e do grupo de fígado também. E esse foi um que imediatamente, quando a gente viu, a plenária inteira parou, porque é um trabalho diferente. E essa autora fiz questão de botar a foto dela, porque é uma mulher de coragem. Ela fez biópsias hepáticas pareadas em pacientes que eram submetidos a 2 tipos de dietas diferentes. Então, os pacientes eles eram biopsiados num primeiro momento, eram subdivididos em 2 grupos, e os grupos eram pacientes que eram submetidos a uma dieta low carb, high fat, e o segundo grupo, low fat. Então, uma dieta de baixo carboidrato, com consumo liberado de gordura, versus uma dieta bem tradicional, com baixo consumo de gordura. Ela fazia biópsia na entrada do paciente e 6 meses depois. Eu achei interessante que a foto que ela bota aqui é um fígado com umas gotinhas de sangue. Não é o fígado sangrando da biópsia, é porque ela fazia a biópsia hepática e exame de sangue, mas imediatamente na hora que eu vi, eu achei que era um fígado sangrando. E o que essa autora conseguiu mostrar? Ela é nórdica, esqueci agora exatamente qual o país dela, mas é um dos países nórdicos. Ela mostrou que, independente das 2 dietas, é a barra azul escuro, é a low carb, high fat, a de azul claro é a low fat, eles diminuíam a quantidade de gordura. Essa dieta que ela propôs para os pacientes, ela não tinha um objetivo de reduzir a quantidade de calorias, mas sim mudar o tipo de dieta que eles recebiam. E ambos os grupos apresentaram uma redução no consumo de calorias e ambos os grupos tiveram perda de peso. Então, foi bem interessante, talvez já uma
só da gente fazer uma conscientização sobre alimentação, conversar com o paciente sobre isso, isso já leva a efetivos desfechos benéficos. O que ela queria mostrar, e o desfecho endpoint primário dela, era que os pacientes eles baixassem 2 ou mais pontos no NES score pela biópsia hepática. Ela não conseguiu mostrar esse desfecho, isso é, nenhuma das duas dietas se mostrou superior à outra nesse desfecho. Ela avaliou um desfecho secundário, que foi a diminuição do NES score em 1 ponto, e aí nesse desfecho a low carb, high fat se mostrou mais benéfica, e ela também, a low carb, high fat, também teve um benefício melhor em melhorar a hemoglobina glicada e apresentou uma maior perda de peso. Notem que é um estudo bastante agressivo, bastante interessante, traz realmente dados novos à literatura, mas foi um estudo de 6 meses. Talvez a gente tenha que fazer uma avaliação mais longa, e isso é o que a gente repete muito nos estudos de doença hepática gordurosa, sempre uma avaliação mais longa, mas definitivamente esse foi um estudo que chamou muito a nossa atenção. Bom, estudos de tratamento, então vou trazer aqui 3 estudos para a gente falar de tratamento. E o primeiro estudo foi o da semaglutida 2.4, em pacientes com cirrose. E aí foi o grande diferencial desse estudo, eram pacientes cirróticos, obviamente cirróticos compensados, que eram submetidos a 48 semanas de semaglutida 2.4, eram biopsiados no início e no final do estudo. E o desfecho primário era que eles melhorassem a fibrose sem piorar a esteatohepatite, e não houve um benefício da droga nesse desfecho. Mas volto a ressaltar, é um estudo de apenas 48 semanas numa população em que reduzir fibrose é muito difícil. A gente sabe que quanto mais fibrose, principalmente os pacientes cirróticos, maior o tempo que a gente vai precisar para que esses pacientes melhorem de fibrose. Então, esse desfecho, inicialmente, para quem olha num primeiro momento negativo, ele é um estudo, na verdade, que traz desfechos bastante positivos. Os principais desfechos positivos foi que essa população tolerou muito bem a semaglutida 2.4 e houve benefícios metabólicos que eu vou mostrar à frente. Mas antes de falar dos benefícios metabólicos, eu vou trazer um dado muito interessante. Nessa coluna aqui, que está em tela, foi a avaliação do patologista, mostrando a quantidade de pacientes que atingia o desfecho primário, que era a melhora da fibrose sem piorar a esteatohepatite. E o gráfico de baixo, não sei, volto a dizer, não sei se dá para ver o meu mouse, era a resolução da esteatohepatite. Essa foi a análise por patologistas e, obviamente, experts em patologia de fígado. Mas, não satisfeito com esse resultado, os autores eles decidiram chamar inteligência artificial para avaliar essas biópsias. E o que chamou atenção, e esse assunto vai dar muito pano para a manga, é que quando as biópsias foram analisadas por inteligência artificial, houve uma mudança, não uma mudança no desfecho, mas houve uma mudança considerável na análise dos resultados. Então, eu vou deixar essa polêmica aqui, a gente obviamente não tem tempo para entrar nela, mas realmente foi um estudo que também chamou muita atenção pela inserção da inteligência artificial na análise histopatológica e de como isso mudou o desfecho de um estudo. Bom, a SEMA, ela melhorou desfechos metabólicos muito importantes, então os pacientes perderam peso, tiveram redução do conteúdo de gordura hepática através de ressonância, melhoraram enzimas hepáticas, melhoraram a hemoglobina glicada. Então, talvez a maior mensagem desse estudo o agonista GLP-1, no caso, a semaglutida 2.4, ela foi bastante bem tolerada numa população que a gente desconhecia como seria a aceitação desse fármaco. Bom, esse é um trabalho que também chamou muita atenção da plenária. A gente já vem acompanhando o resmetirom há bastante tempo. Ele é um agonista do receptor beta do hormônio tiroidiano. Esse receptor está presente no fígado e já a gente tinha dados de fase 2 desse fármaco para o fígado, mas foi apresentada uma subanálise de uma coorte bem maior, que vai ser apresentada no final desse ano, de pacientes
com esteatohepatite e fibrose, pacientes de fibrose leve a fibrose avançada, que foram submetidos a esse fármaco por 52 semanas. Um ponto bastante fraco desse estudo é que ele não avaliou os pacientes por biópsia, ou pelo menos dessa subanálise que foi apresentada. Então, foram pacientes que foram analisados através de ressonância. Eles usaram doses variadas do resmetirom e o que a gente viu foram benefícios no conteúdo de gordura hepática, na rigidez do fígado, tanto pela ressonância quanto pelo FibroScan, e benefícios metabólicos, como, por exemplo, a redução do LDL. Volto a dizer, é um estudo que é muito interessante por ser um fármaco novo que está chegando na hepatologia, mas um estudo que teve essa grande limitação de não avaliar os pacientes por biópsia. Mas, volto também a dizer, que é uma subanálise de um estudo bem maior, que os resultados vão ser publicados no final desse ano. Bom, o último que eu venho trazer de fármaco é um agonista do GLP-1, junto com o agonista do GIP. Há poucos dias atrás, a gente teve a apresentação no congresso da ADA e que saiu no mesmo dia no New England, os dados da tizerpatida, que também é um agonista duplo de GLP-1 do GIP e que animaram muito a gente, apresentaram grandes perdas de peso na população estudada, e esse foi um estudo que foi apresentado lá no EASL, que não olhou muito bem para os desfechos hepáticos, mas olhou também para desfechos metabólicos, principalmente a perda de peso, e essa droga já tem nome, chama pemvidutida, e realmente aqui uma análise de apenas 12 semanas, mas mostrando uma perda de peso bem considerável. Então, vejam, em 12 semanas, mais da metade dos pacientes perdiam 10% do peso corporal. Talvez se a gente falasse alguma coisa sobre esse assunto há 3 anos atrás, alguém diria que isso seria impossível de se conseguir com o fármaco, mas a gente está vendo que as coisas vêm mudando, então, desde a apresentação da tizerpatida e agora a apresentação desse fármaco. Bom, completo aqui minha missão e passo a palavra para a Flávia, que vai apresentar os dados dos estudos sobre cirrose. Então, boa noite. A mim coube falar dos estudos que abordaram a cirrose. Uma coisa que eu achei interessante desse ano é que eu achei que não tiveram muitos estudos sobre tratamento de cirrose, foram muitos estudos sobre a história natural da cirrose, inclusive nas próprias aulas foi muito falado, tanto nas mesas do Baveno quanto na mesa de cirrose descompensada, uma abordagem muito baseada na história natural. E da história natural da cirrose, se a gente for olhar lá desde o início, a gente tinha uma história natural meio binária, né? O paciente compensado e o paciente descompensado. Ao longo desses últimos anos, isso mudou muito. Se a gente tinha um gráfico de sobrevida bem claro com o que acontecia com os descompensados e os descompensados, vários estudos ao longo desses 20 anos foram dando granularidade, como eles falaram muitas vezes durante o congresso, e a cirrose hoje tem um curso que pode ir desde a compensada até passando por uma descompensada, mas uma descompensada bem complexa, com vários estágios diferentes. Dentro da própria descompensação aguda, várias possibilidades de uma descompensação aguda, de manifestações diferentes dessa descompensação aguda, e aquele gráfico simples virou um gráfico que só da aguda tem várias possibilidades de prognósticos diferentes. Então, baseado nessa história natural, eu vou tentar ir mostrando os estudos onde eles se encaixam em cada etapa da doença. Então, no paciente que nunca descompensou e que não está descompensado nesse momento, como é que ele descompensa? Isso foi uma coisa que foi discutida no final do ano passado no Baveno, como eles comentaram lá, quem participou da plenária do Baveno, que eles acharam que eles precisavam de uma definição do que seria a primeira descompensação. E eles levantaram e eles viram que em 116 estudos sobre descompensação, tinham 53 formas diferentes de descrever descompensação. E aí eles votaram e decidiram, aqui por maioria, mais de 90% de painelistas, decidindo que hemorragia digestiva, ascite e encefalopatia seriam consideradas como a primeira descompensação da cirrose.
Mas o que para um paciente que estava compensado a gente pode fazer para ele não ir para essa etapa de primeira descompensação? Teve uma aula muito interessante de profilaxia primária de descompensação do Juan Abraldes, em que ele define que o carvedilol é a droga com hazard ratio excelente, que é bom para todo mundo, independente para quem tem muito risco de descompensação, como para quem tem pouco risco. Quem tem muito risco se beneficia mais rápido, quem tem pouco risco vai se beneficiar ao longo do tempo, e que não haveria motivo de estratificar a gravidade para fazer carvedilol para todos os pacientes, para prevenir descompensação. Só que teve um estudo também de alguns centros espanhóis que resolveram propor para aqueles pacientes que não respondem ao propanolol, que não tem aquela queda de 20% do gradiente de pressão usando propanolol, que eles fossem migrados para carvedilol associado a simvastatina. Então, eles faziam o gradiente e dividiam em 2 grupos, um grupo com carvedilol e placebo e um grupo com carvedilol e simvastatina. Antes disso, eles escolhiam sangue para marcadores de inflamação, e um mês depois eles faziam de novo outro gradiente e sangue. Eles têm a capacidade de convencer as pessoas a biopsiar e fazer gradiente, que é impressionante, mas tudo bem. E o que eles observaram? Que nos 2 grupos, tanto no carvedilol com simvastatina, quanto no carvedilol puro, houve uma queda significativa do gradiente de pressão, mas essa queda foi maior no grupo que teve a simvastatina associada, e nos 2 grupos também teve uma queda significativa dos marcadores inflamatórios, mas foi maior ainda nos pacientes que também usaram simvastatina. E quanto maior a queda do gradiente, maior essa associação dos marcadores inflamatórios, sendo que a interleucina 6 ela tem uma associação linear com o gradiente de pressão. Então, eles concluem e propõem que adicionar a simvastatina melhoraria ainda mais o efeito do carvedilol, que é uma droga já bem estabelecida. Bem, mas então a gente estava fazendo carvedilol e o paciente mesmo assim descompensou. O que fazer para ele não fazer ir para outra etapa, né? Que é a etapa da segunda descompensação. Por quê? Porque o paciente que tem uma descompensação, se por exemplo essa descompensação é ascite, ele tem uma mortalidade em 5 anos de 30%, e o que ele quer escapar é dessa mortalidade de 88% em 5 anos. E aí vem os estudos de cura etiológica. Isso que eu falei que não teve muita coisa de intervenção propriamente para complicações, né? Foi mais o tratamento das próprias etiologias. Então, esse é um estudo italiano e de Viena, em que eles mostraram que os pacientes que alcançam cura ou que têm a doença controlada comparado com os não controlados, que eles têm prognósticos bem diferentes. Eles consideram a cura da hepatite C, a carga viral do B não detectada e abstinência total de álcool. E controlada seria o paciente com controle parcial do B e uma abstinência moderada, e os não controlados. E, como era de se esperar, né, eles mostraram que em 5 anos, os não controlados tinham muito mais descompensação do que os controlados e mais ainda do que os curados. E que a sobrevida em 5 anos dos curados chega a 83%. Um paciente que já tinha tido ascite como a primeira descompensação, ter uma sobrevida em 5 anos de 83%, realmente é uma coisa muito, muito assim, impactante, realmente um ganho importante. E também foi falado em termos de recompensação baseado no critério novo de doença de cirrose recompensada proposta pelo Baveno o ano passado. A Garcia de Sal deu essa aula sobre cirrose recompensada e tinha foi apresentado um estudo também de um grupo de Viena que mostrava que os pacientes que atingiam o critério de cirrose recompensada pelo Baveno também tinham melhor prognóstico. Esse critério de cirrose recompensada não basta ter a cura etiológica. Nesse caso aqui, era um grupo de pacientes com cirrose descompensada por álcool. Então, a cura para eles seria a abstinência mantida,
mas para ter o critério de cirrose recompensada, esses pacientes precisam não ter ascite e nem encefalopatia, apesar de não estar usando diurético e não estar usando nenhum tratamento para encefalopatia. Eles não podem ter sangrado nos últimos 12 meses e eles têm que ter uma melhora da função hepática, mas não vai vendo se ficou meio mal definido assim, o que seria considerado uma melhora da função. Então, foram 204 pacientes descompensados que foram seguidos. E era uma população de pacientes com hipertensão portal importante. Eles foram seguidos e esses pacientes, 18% deles conseguiram atingir essa meta de cirrose recompensada. E se a gente olhar aqui para esse gráfico, acho que está dando para ver o mouse, né? O risco de descompensação desses pacientes, quer dizer, o risco de mortalidade desses pacientes é praticamente nulo, com um hazard ratio de 0,07. Eles concluem que há uma redução de mais de 90% do risco de mortalidade relacionada ao fígado quando o paciente atinge essa cirrose recompensada. Mas o que eu achei mais importante desse estudo é que o que recompensa não complica, a gente até é intuitivo, mas o problema é que esses pacientes eles continuam sob risco de hepatocarcinoma. Então, a gente pode parar de fazer rastreio de varizes, a gente pode parar de fazer endoscopia, de fazer diurético, mas eles não podem parar de fazer o acompanhamento de rastreio do carcinoma hepatocelular. Então, o que mais a gente poderia fazer para esse paciente que já descompensou não descompensar de novo, uma vez que ele tenha descompensado como ascite ou cirrose? Esse foi um estudo com todas as críticas e ressalvas que possa ter estudo retrospectivo usando CHIPS. É um estudo retrospectivo, uma meta-análise de 3.900 pacientes que foram submetidos a tratamento com CHIPS recoberto. Ele só pegou estudos com CHIPS recoberto desde 2020 e viu que o fato da pessoa ter sido submetida a tratamento com CHIPS diminui a descompensação. Diminui o risco de uma descompensação, uma segunda descompensação. Aqui a gente vê a diferença significativa da curva de mortalidade de quem fez o tratamento, o melhor standard of care, em comparação com quem colocou um CHIPS. Claro que esses CHIPS foram feitos em pacientes que tinham ascite refratária ou tinham uma hemorragia digestiva de difícil controle, então população muito heterogênea, mas o fato é que ter um CHIPS faz com que a doença progrida menos e a pessoa seja menos suscetível a uma segunda descompensação, o que poderia aumentar muito a mortalidade. Então, ainda nesse grupo de pacientes já bastante descompensados, tiveram 2 estudos no Congresso sobre infusão de albumina, de novo, com os mesmos pontos difíceis que a gente tem nesses estudos, que são populações diferentes a cada estudo e programas de infusão de albumina diferentes, com níveis séricos atingidos diferentes, mas teve um estudo que foi um estudo que não foi clínico, né? Foi estudo com cobaia, em que eles queriam investigar qual era a fisiopatologia, qual era a explicação de por que a infusão de albumina faz esses pacientes evoluírem melhor. Então, eles fizeram lá um protocolo de infusão nos ratinhos e o que eles viram é que a infusão de albumina diminui o nível sérico de lactato e a infusão de albumina melhora a função das tight junctions intestinais e diminui o risco de translocação. Então, assim, é a prova do conceito de por que fazer a infusão de albumina, apesar da gente ainda não ter encontrado a dose, o protocolo correto, por que ela, teoricamente, funciona. E a gente, lá do Hospital de Bom Sucesso, também levou um estudo de pacientes descompensados. O Gustavo apresentou esse estudo, foi um pôster, que é um estudo de pacientes internados que internam por uma descompensação da cirrose e tem uma primeira infecção e fazem uma segunda infecção durante a internação. E a gente tentou ver o porquê que esses pacientes fazem essa segunda infecção e o que acontece no paciente que reinfecta durante a internação. Então,
o objetivo era ver as características clínicas dessa segunda infecção e o que essa infecção impactava na mortalidade a 3 meses. Então, como é meio intuitivo também, né? Os pacientes que ficavam internados por mais tempo tinham maior risco de ter infecção, dessa segunda infecção. Os fatores associados eram idade, Child C, ter a CLF e ser uma infecção não associada aos cuidados da saúde. E o que foi mais interessante é que o tipo da segunda infecção era um tipo bastante diferente do tipo da primeira infecção. E na segunda infecção, geralmente, pneumonia, infecção de sítio não identificado. E esses pacientes, claro, que os que não infectavam tinham uma sobrevida bastante melhor do que os que tinham a segunda infecção. Então, se mesmo a gente tentou, né, já interferir em várias fases da doença, mas mesmo assim, a gente chega no ponto do paciente desenvolver um ACLF, por exemplo, numa internação dessa em que ele tem uma segunda infecção, teve um estudo que mostrou que nos pacientes com ACLF, o tempo do transplante é muito importante, que apesar dos números aqui serem muito parecidos, né, os pacientes que transplantam com menos de 7 dias, comparados com os pacientes que transplantam entre o 8º e o 28º dia, parece que a sobrevida no final de um ano é parecida, mas não. Eles conseguiram mostrar uma diferença, uma significância estatística de que o paciente com transplante precoce, antes de 7 dias, tem uma sobrevida significativamente melhor do que o paciente que é transplantado depois da primeira semana de ACLF 3. Então, assim, a mensagem é que, ajustando para todos os confundidores, quanto antes a gente conseguir transplantar o ACLF3, mesmo que ele tenha múltiplas falências de órgãos, a sobrevida é melhor, podendo diminuir a mortalidade em até 20%. Era isso. Muito obrigada. Agora a gente vai passar para a Cibele, que a Cibele vai fazer o resumo dos trabalhos de hepatites virais. Então, boa noite. Me coube aí o final, mas eu vou dizer assim, não tão mais importante do que todos os outros. Eu acho que é uma baita de uma responsabilidade terminar ou tentar terminar esses assuntos, e realmente foi uma maratona, é o que todo mundo falou. Foi difícil, o congresso terminou no domingo e a gente já teve que, então, ler tanta coisa e achar tanta informação para passar para vocês. Vou tentar resumir um pouquinho. Bom, me coube, então, a parte das hepatites virais, e aí os tópicos que a gente conseguiu ver que foram mais abordados, mais importantes, assim, foram sobre respostas, perguntas que não tinham sido resolvidas sobre as terapias de hepatite B e C, assim como o desenvolvimento de novas terapias. Basicamente, assim, claro que o Frison foi sobre as terapias novas para hepatite B, mas teve também sobre delta e hepatite E. Então, em relação à hepatite C, poucos foram os trabalhos, mas, assim, foram mais trabalhos para consolidar realmente as informações que a gente já tem na literatura, onde eles falam sobre a reinfecção de hepatite C ou até hepatite C aguda, vamos dizer assim, a infecção nova, onde o Wilson, em 2020, já dizia, por combinação de informações de expert, que o tratamento com sofosbuvir e velpatasvir por 8 semanas era eficiente nesse tipo de paciente. Mas agora veio esse trabalho alemão com um N de 20 pacientes, onde ele mostrou que realmente isso é uma informação válida e é uma informação que a gente pode realmente se segurar, né? Se assegurar para tratar o paciente. Essa é uma das informações. O próximo trabalho também veio para consolidar outra informação sobre os tratamentos de falhados de terapia com DAA. Então, esse tratamento com sofosbuvir mais gleca com pibrentasvir realmente é um tratamento eficiente nos pacientes que tiveram essa não resposta, né? Então, ou os pacientes falhados, vamos dizer assim. Então, realmente, isso já era uma informação que a gente vinha do ISO de 2020 e não foi mudado. Aqui no nosso PCDT, a gente tem que lembrar que o tratamento ainda está para resgate de 24 semanas com gleca e pibrentasvir. Então, 24 semanas de sof com velpatasvir.
né, para todos os genótipos. Enfim, é um tratamento um pouco mais longo, mas é o que a gente tem liberado pelo Ministério. E aí, o último trabalho sobre o tratamento de hepatite C veio para falar sobre os impactos dos DAAs no tratamento, na doença cardiovascular e na doença também neoplásica não hepática. Então, eles avaliaram mais de 12 mil pessoas que não tinham sido tratadas com DAA em relação a 22 mil pessoas que foram expostas a DAA e viram que houve redução do risco de doenças arteriais periféricas, assim como redução geral para eventos cardiovasculares, porém um risco aumentado de doença de arritmia cardíaca, que ele veio, assim, então, em cima desse trabalho, sugerir que talvez a gente quisesse acompanhar esses pacientes em relação a isso, a doenças de arritmia, mas, assim, em relação a doenças, a neoplasias extrahepáticas, a gente não teve um aumento de incidência depois do DAA. Então, se torna mais seguro ainda o que a gente já vive no dia a dia. Bom, em relação ao tratamento de hepatite B, muito se falou sobre os tratamentos já existentes. E aí, em relação à resposta, e assim, as duas grandes questões que a gente sempre norteia em relação ao tratamento de hepatite B, é como se a gente falasse o mais do mesmo, seria sempre a regra de parada, e depois eles falaram sobre o impacto do PEG-interferon e a resposta e a perda do HBsAg. Mas em relação à parada, sobre os relatos, as recaídas, né? As recaídas durante essa regra de parada, teve um estudo bem grande, com 218 pacientes positivos e mais de 1.000 pacientes negativos, onde eles mostraram e tentaram mostrar, foram pacientes incluídos da Europa, da Ásia e da América do Norte, onde eles viram que existe realmente, é esperado que você veja uma recaída virológica. Então, assim, nos pacientes negativos, eu sei que não ficou muito focado, mas essa barrinha inteira é sobre os pacientes negativos. A recaída esperada nessa casuística foi de 80%, em relação ao positivo, que foi de 70%. Então, a mensagem do trabalho foi mais ou menos essa: você espera que a gente ver esse tipo de recaída. A recaída clínica, ela é esperada, aconteceu em 50% da casuística, tanto com um perfil quanto um perfil negativo, não é positivo quanto não é negativo, então é possível. Falou sobre os flags de ALT, então a gente imagina, então eles alocaram quem teve aumento de ALT maior do que 5 vezes o valor do limite normal da normalidade, o normal, teve em torno de 1/3 da casuística, teve esse aumento, então realmente aquela hora que dá aquela taquicardia quando a gente vê um paciente acontecer isso, e o que era totalmente esperado, que a gente queria muito essa resposta, não existiu nesse trabalho com um N até bastante grande, sobre a perda do HBsAg. É o que a gente sempre quer, seria a cura funcional, e ele realmente, tanto para o E positivo quanto para o E negativo, não chegou a 10%. Então, assim, foi 10% e o outro 9%, então, assim, não teve diferença entre os perfis. O que ele quis dizer dentro, assim, o que ficou de mensagem desse trabalho grande, foi exatamente isso, assim, precisando parar, né? Imaginando que o paciente tenha capacidade de parar, e isso chama-se atenção, eu não falei isso no início, mas todos os pacientes alocados eram pacientes sem cirrose. Então, assim, a princípio, nada a gente faz com um paciente com uma fibrose muito avançada. Então, os pacientes sem cirrose, a gente vai ter esse tipo de cuidado e esse tipo de preocupação, porque os eventos são muito, muito frequentes. Então, por causa disso, o impacto foi que eles colocaram, assim, e deram muita relevância para um trabalho que trouxe um dos pacientes desse estudo RIF, que foi um paciente que usava tenofovir e depois, na 48ª semana de uso de tenofovir, onde ele tinha uma carga viral negativa, um nível de HBsAg, uma quantificação bem baixa, de 650, tinha LT normal, carga viral negativa, esse paciente foi um dos pacientes que foi suspenso o análogo, né, o tenofovir. E a evolução dele, a gente percebe que na 4ª semana ele começa a expressar a carga viral, o que é habitualmente esperado. Na 8ª semana, idem, só que a carga viral dele, que era negativa, vai para 11.800.000 unidades, que depois se transforma em 6.730.000 de unidades. Então, nesse momento, onde a gente vê, aí eu vou falar que nem o João Marcelo, o azulzinho aqui é bilirrubina total, mas o laranja, que é meio amarelo, que é o LT,
é onde a gente vê que a ALT também acompanha, a bilirrubina aumenta e o INR também alarga. Então, nesse momento aqui, eles resolveram voltar, né, reintroduzir o tenofovir, que seria na 11ª semana após a parada do tenofovir. Isso tudo aconteceu, o paciente não teve a melhora clínica esperada, isso pode acontecer, não é pela reintrodução que a gente vai garantir o paciente bem. E então ele, infelizmente ou felizmente, né, evoluiu para um desfecho que necessitou de transplante. Então, assim, serve de alerta para que a regra de parada, a gente sabe que pode acontecer, os estudos estão ocorrendo, mas alguns eventos graves, eles realmente podem ser realidade para a gente. Bom, e aí o outro mais do mesmo, que seria um grande estudo chinês, esse grande estudo chinês apresentado sobre o PEG-interferon, sendo utilizado com e sem o análogo para os pacientes negativos desse estudo Everest de vida real. Então, nessa população chinesa, eles viram que usavam pelo menos análogo, pelo menos há 1 ano, com uma carga viral negativa menor do que 100 unidades, né, bem suprimido, um E negativo e uma quantificação do HBsAg menor do que 1.500 unidades. Nesse paciente, eles adicionavam ou eles trocavam para PEG-interferon por 48 semanas. Então, essas 48 semanas, depois tinha um follow-up de 48 semanas também. Então, assim, alocaram muitos pacientes, foi um estudo realmente grande, onde o que chama atenção foi a taxa esperada, assim, a taxa de perda do HBsAg foi assustadoramente alta, assim, uma notícia boa. Mas aqui, a perda do HBsAg, onde os pacientes, no final do follow-up de 48 semanas pós-parada do remédio, atingiu 1/3 dessa população alocada. Então, assim, no início eles já viram que tinham pacientes que já tinham perdido, chegou a 10% em 12 semanas de evolução. E esse segundo gráfico aqui, pequenininho, que parece que não tem muita importância, ele fala sobre a quantificação do HBsAg em relação à taxa, a possibilidade de perda do S. Então, assim, o que chama aqui seria a quantificação do HBsAg no baseline, no início do estudo. Então, um paciente que tem um HBsAg realmente muito baixo, menor do que 100 unidades, a taxa de perda do S chegou a 56%, que é essa primeira barrinha. E esse último, que chega a 7,9%, são os pacientes que no baseline entravam com uma HBsAg maior do que 1.000, mas menor do que 1.500, lembrando que o critério de inclusão era um paciente com menor do que 1.500 HBsAg. Então, eles já sabem que uma quantificação muito alta talvez não seja um melhor paciente para colocar, né, assim, para tentar esse tipo de desfecho. Então, realmente, a taxa de resposta, a taxa de cura funcional nesse estudo foi assustadoramente boa. Bom, e aí, assim, o outro segundo frisson, e aí isso vem como novidade mesmo, são os novos tratamentos para hepatite B. Então, o que eu coloquei, então, isso daí é de domínio público, tem na internet, enfim, na parte onde tem o desenvolvimento das drogas, e o que está em vermelho são as drogas que apresentaram casuísticas mais interessantes. Então, por isso que eu diferenciei. Então, a gente vai começar a se adaptar com classes antirretrovirais, antivirais, diferentes, que são os CANs, que são esses moduladores, vamos dizer assim, de formação de capsídeo, são os RNAs de interferência, são os silenciadores de RNA, são os ASOs, que mexem com oligonucleosídeos, e assim como os polímeros de ácido nucleico. Então, a gente tem algumas classes que são diferenciadas aí, e todas as empresas que estão envolvidas no desenvolvimento. Então, para terminar, eu trouxe 2 trabalhos grandes, e um deles foi o mais falado, sobre o bepirovirsen, que aí, assim, agora daqui a pouco a gente vai começar a falar isso mais rápido. E é que ele já mostrou como estudo fase 2 em pacientes positivos e negativos, alguns que eram virgens de tratamento e outros já tratados. Então, com o N de 230, eles alocaram em 4 braços. O primeiro braço foram pacientes onde o cinzinha, por exemplo, aqui nessa barra cinza, são pacientes tudo baseado sempre na quantificação do HBsAg. A gente entende que esse estudo não chegou a ter uma meta de perda de S, porque eu acho que não teve tanto tempo para isso ainda. Mas eles se basearam, então, na quantificação. Então, tudo que é cinza tem um HBsAg quantificado maior do que 100 unidades, uma carga alta, uma quantificação alta. O amarelinho é entre indetectável e menor do que 100, e o azulzinho que seria um HBsAg negativo.
Então, o paciente no baseline, a maioria deles, todos eles tinham realmente uma codificação elevada. Na 4ª semana, usando a medicação com 300 miligramas dia, eles foram evoluindo e vendo que um percentual ia realmente negativando o S e tendo também uma baixa quantificação. Isso a gente não vê normalmente nos análogos, né? Em relação ao segundo braço, eles fizeram a mesma coisa, mas no meio, na 12ª semana, eles reduziram a dose para 150 miligramas, atingindo, de certa maneira, um platô e conseguiram manter os pacientes que tinham HbS negativo. Assim, indetectável. Bom, e aí esse foi o estudo grande, o resto, os outros braços, o braço 3, o braço 4, onde o braço 4, no placebo, por exemplo, nessas 4 barrinhas, o paciente foi submetido ao uso de placebo e nada aconteceu em relação à quantificação do HbS, mas quando houve a introdução do bepirovirsen de 300 miligramas, a gente já começa a entender que tem paciente que realmente a quantificação cai. Tá? E aí ele trouxe, então, a outra informação que a gente já tinha falado dos outros trabalhos, assim, que a elevação da LT parece preceder essa queda abrupta dos níveis de HbS. Então, seria assim, um flare bom. A gente vê o flare mal, que às vezes inflama demais o paciente, faz hepatite grave, mas exatamente esse, no caso ilustrativo, né, de um paciente, o comportamento da LT prévio à queda do HbS, que seria a meta que eles querem, né, que, enfim, que eles estão indo atrás. Então, esse seria o primeiro trabalho. E o segundo trabalho, que seria um combo entre os silenciadores de RNA, que a gente já imagina, já sabe que eles não vão vir sozinhos, com o CAN, que seria aquele modulador de capsídeo. Então, ele fala sobre as médias do HbS, dos níveis de HbS nos pacientes com placebo e o uso de análogo. Então, durante 48 semanas, o cinzinho aqui se manteve, como eu já assim, falado para vocês, que o análogo ele não tem muito impacto na quantificação do HbS. Então, durante 48 semanas, aquilo ficou estável. E o azulzinho é o combo do paciente, com o análogo, onde na 48ª semana, o paciente, eles tiram o análogo, então, e aí a gente consegue entender que o paciente tem até um pouquinho de flare, né? A gente vê a elevação, de certa maneira, da quantificação do HbS no paciente do placebo, e o paciente que tinha o combo se manteve, então, com os níveis menores. Então, assim, o resto do trabalho falando sobre o que a gente vai ver, o que eles viram durante esse comportamento clínico. O paciente com placebo, usando placebo, ele vai ter aqueles flares que a gente não quer, a gente taquicardia, vamos dizer assim. Então, assim, usando o placebo junto com o análogo. E quando para, você tem elevação aqui, ó, da carga viral no primeiro gráfico e no segundo gráfico, elevações enormes de ALT. Então, em relação à parte do combo, que é essa parte verdinha, a gente vê que existe essa elevação, mas a elevação ela é em níveis menores, a média é bem menor, assim como realmente você não vê aquele flare todo de ALT, aquela ALT que chegou a ser 3.500 em alguns pacientes aqui, com o uso do placebo. Então, talvez tornando essa retirada do análogo um pouco mais segura do que foi os trabalhos só de retirada de análogo e observação. Então, essa parece ser a história que a gente vai caminhar para ver isso no futuro. Aí eu trouxe, então, as grandes perguntas que eles fizeram lá e que a gente deixa aqui, que a gente não vai ter resposta ainda, mas isso é para o futuro. Qual seria o valor da redução dessa replicação viral que a gente está observando versus o bloqueio da produção do HbS que a gente consegue com RNA de interferência? A classe CAM, realmente, ela consegue inibir o cccDNA do vírus, assim, da célula em vivo? A gente não sabe qual dose. A duração finita do tratamento com antiviral de ação direta, ela já é possível? Será que a adição dessas novas drogas, né, os análogos já existentes, vai ser o nosso futuro? Vão ajudar? Dose ideal, forma de administração, isso tudo vai ser definido, assim como segurança e segurança a longo prazo. Bom, eu acho que eu queria mesmo deixar um monte de pergunta aí sem resposta. Agora, terminei. Vamos para as perguntas. Que ótimo, né? Ficou logo a pessoa aqui, então assim, não, as perguntas, a gente vai pegar umas perguntas bem difíceis para os outros, que se eu estou perguntando, eu vou perguntar para os outros, eu não vou precisar responder nada. Já tem uma pergunta. Qual a pergunta?
A pergunta não é minha. Que bom que deram a parte mais fácil da aula para apresentar. Eu estou feliz da vida. O negócio de cirrose, elastografia, não é comigo, não. Não, acho que tem uma pergunta sobre a dose do carvedilol daquele estudo que eu apresentei junto com a simvastatina. Não tem a dose do carvedilol, nem no resumo e nem nos slides. Tem a dose da simvastatina, foi 40 miligramas de simvastatina. Eu acredito que a dose do carvedilol tem usado o protocolo habitual, começando com 325 e tentando atingir a maior dose que o paciente tolera. Eu acredito, mas eu não achei isso escrito em lugar nenhum. Acho que a gente vai ter que esperar a publicação do artigo mesmo. Mais alguma pergunta? O João, vem aqui. Teve uma reclamação aqui que a gente não falou de métodos diagnósticos, a gente não falou de elastografia, ressonância. Na verdade, houve algumas novidades no Congresso sobre isso. Talvez o mais interessante que a gente tenha visto no Congresso foi cada autor, cada centro querendo emplacar o seu score de risco, né? Então, a gente tem o FAST, a gente tem o MASP com T, o FIB com ressonância, cada autor querendo emplacar o seu, comparando um com o outro, em vários cenários, enfim. Essa foi uma tendência desse congresso. Outra tendência foram as empresas apresentando todas as suas tecnologias de quantificação de gordura através das técnicas de atenuação. Então, também foi uma outra coisa bem interessante. E alguns avanços nas elastografias ultrassônicas. Também foi um pouco do que a gente viu. Basicamente, foi isso, e a gente pode depois fazer um highlight do highlight com os métodos diagnósticos. Bom, eu acho que a gente cumpriu o nosso horário. Queria agradecer a Bayer, que apoiou a gente a estar aqui fazendo esse evento híbrido, presencial, para que vocês não estão vendo, mas a gente está aqui num restaurante com vários colegas e também com bastante gente do Brasil. E esses highlights vão estar disponíveis também no site do Grupo de Fígado. Uma boa noite a todos.